Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Salmo 50, versículo 1 em diante. E este salmo, ele fala da essência do culto a Deus. É o tema que nós vamos desenvolver esta manhã. A essência do culto a Deus. Salmo de Asaf, Salmo 50. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Então diz assim o Espírito Santo: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre a mensagem que ele manda à igreja através desse salmo. Oremos ao nosso Pai. Santo Deus, nós estamos aqui reunidos nessa manhã de domingo, a tua igreja, os teus santos, os teus escolhidos, aqueles que o Senhor mesmo predestinou para a salvação. E estamos aqui, meu Deus, não para passarmos 2 horas de entretenimento, não para ouvirmos vãs filosofias. Nós estamos aqui primeiro para adorar o Senhor, porque o Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é digno de receber o nosso louvor, porque o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso, o que criou todas as coisas, o Deus que controla a nossa vida, o Deus que guia os nossos passos. E estamos aqui também para ouvir a tua voz, para aprender de ti. Não é para aprender do pastor, não é para aprender de uma convenção, não é para aprender as regras criadas pelos homens. Não, nós estamos aqui para aprender a tua palavra, para aprender a tua verdade, para que possamos, meu Deus, servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido, para que tenhamos uma vida sobremodo excelente, para que estejamos verdadeiramente edificados na rocha. Então fala à tua igreja, fala aos teus santos, fala aos teus escolhidos, meu Deus. Usa-me como pastor, capacita-me a explanar a tua palavra, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Todo-Poderoso. E que tudo que for falado nesta manhã, tudo que for proclamado aqui deste altar, que seja para a tua honra e que seja para a tua glória, Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor. Que todo o povo de Deus diga amém e amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos amados, igreja santa, igreja gloriosa de Jesus Cristo, povo que a Bíblia diz de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe que eu amo essa expressão de propriedade exclusiva de Deus. Você não é propriedade de uma igreja, você não é propriedade de um pastor, você é propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas, meus irmãos amados, nós vamos falar da essência do culto a Deus. É esse o tema desse salmo de Asaf. E você sabe que quando um filho de Deus, que estava morto em delitos e pecados, a Bíblia diz que nós estávamos mortos, quando este filho de Deus recebe vida outra vez, quando ele é salvo pela exclusiva graça de Deus, ele experimenta na sua vida o milagre do novo nascimento. E quando ele experimenta esse milagre do novo nascimento, tudo muda, tudo se torna novo na vida daquela pessoa.
este novo nascimento, este poder sobrenatural que Deus faz operar em nossas vidas, para que nós sejamos novas criaturas, olha, é uma experiência maravilhosa, que todos aqueles que verdadeiramente foram chamados por Deus, já experimentaram um dia. Se você foi realmente chamado por Deus, se você está aqui nesta igreja, porque Deus te chamou, olha, você já experimentou este milagre do novo nascimento. Quando Deus opera o milagre do novo nascimento, quando Deus faz de um homem ou de uma mulher uma nova criatura, olha, Deus tira a pessoa do vício, Deus tira da prostituição, Deus tira a pessoa do espiritismo ou da idolatria, Ele tira a pessoa dos medos, das angústias, e a pessoa passa a ter uma nova realidade de vida. Quem era triste fica alegre, a pessoa que estava caída se levanta, aquele que estava fraco se fortalece, quem andava em trevas agora passa a andar em grande luz. Amém? É este o milagre do novo nascimento. E quando você experimenta isso na tua vida, olha, a pessoa passa a amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a pessoa nasce de novo, ela começa a devorar a Bíblia, ela quer ler a palavra de Deus a todo momento, a toda hora. Eu me lembro que quando eu passei a ter essa experiência com Deus, e desde aquele dia até hoje, olha, todos os dias, meus irmãos, eu sinto uma paixão de devorar a Bíblia. Eu sinto uma paixão de estudar a palavra, de me aprofundar no conhecimento de Deus. Sabe, você quer ler a Bíblia toda hora, todo momento. Você às vezes está no teu local de trabalho, né? E de repente você tem aquele Novo Testamento pequenininho, você abre. Eu fiz muito isso, sabe? E você quer ler algumas passagens, sabe? É aquela fome pela palavra. Você fica ansioso, esperando a hora de vir à igreja. Você fica naquela ansiedade, esperando a hora do novo culto. Tudo isso acontece quando a pessoa nasce de novo. Ela não falta culto, ela louva a Deus, né? Ela glorifica o Senhor, ela fala da verdade de Deus para outras pessoas. A pessoa que experimenta o milagre do novo nascimento, ela sente uma vontade, um desejo muito forte de conduzir outras pessoas à igreja. Ela quer levar ela quer falar para os amigos, ela quer falar para os vizinhos, ela quer falar para a sua família, para os seus parentes, ela fala no seu trabalho, sabe? Ela quase se sente naquela coisa de querer lançar uma corda na pessoa e arrastar para a igreja. Toda pessoa que passou pelo milagre do novo nascimento sente isso aqui. A pessoa se torna fiel a Deus nos dízimos, a pessoa é generosa nas suas ofertas. Agora, há pessoas, meus irmãos, que desde o início da sua vida cristã e até o dia da sua morte nesse corpo de carne, ela mantém acesa essa chama da devoção, essa coisa de uma dedicação profunda às coisas espirituais. Há pessoas que é desde o dia da sua conversão até a morte, sabe? Essa chama não apaga nunca. Mas, por outro lado, há pessoas que começam a vida espiritual a 300 km por hora, parece um piloto de Fórmula 1, sabe? Né? Não é o Rubens Barrichello, não. Parece aquele lá que ganha tudo, né? A 1000 por hora, a todo vapor, sabe? É aquela pessoa que está com toda a dedicação, ela é uma pessoa dedicada, ela é uma pessoa devotada, mas à medida que o tempo vai passando, a pessoa vai esfriando na sua vida espiritual. Ela continua vivendo a vida cristã, né? Em alguns aspectos ela vive, mas apenas mecanicamente, sabe? Aquela coisa fria, aquela coisa sem fervor, aquela coisa sem emoção. Ela vive a sua vida cristã, a sua vida espiritual sem alegria, é uma coisa sem sabor. É como se a vida cristã estivesse sendo vivida em preto e branco, não em colorido. O culto a Deus para essas pessoas vai se tornando uma coisa banal, vai se tornando uma coisa rotineira. Ela começa a achar que tudo está muito repetitivo, ela já não sente mais sensibilidade com os hinos já não tocam mais na sensibilidade, já não emocionam mais, sabe? A palavra que ela ouve já não causa tanto impacto como causava no início. Então, meus irmãos amados, eleitos de Deus, é justamente sobre o perigo de você passar a viver uma vida espiritual mecânica, uma vida espiritual fria, uma vida espiritual insensível, uma vida espiritual sem calor, sem emoção, sem alegria, sem fervor, que o salmista
nos adverte nesse salmo. É para isso que ele está nos advertindo. Vamos ler outra vez do versículo 1 em diante. Estamos no Salmo 50. Então ele diz: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba, que esta advertência aqui é para todos os povos. Olha, o versículo 1 diz: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra. Que terra é esta que Deus está chamando? Será que era só os judeus naquela época? Será que era só o povo de Israel que Deus estava chamando? Não. Ele diz desde o levante, ou seja, desde o lugar onde o sol nasce, ou seja, aqueles que vivem no oriente, até o poente, aqueles que vivem onde o sol se põe, no ocidente. Então ele está chamando toda a terra. Então do versículo 1 até o versículo 6 que nós lemos agora, Deus está falando de um julgamento onde todos os seus filhos vão estar presentes. É isso que Deus está falando aqui. Nenhum eleito, nenhum predestinado vai ficar de fora disso. Aliás, Paulo falou sobre isto, né? Segura um pouquinho aí. Venha, por favor, junto com o pastor, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Para a gente entender um pouquinho melhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. Veja o que diz aqui a palavra. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha, todos nós um dia, todos nós, sem exceção, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse julgamento aqui não é para determinar se a pessoa vai ser salva, se a pessoa não vai ser salva, não. Nós já sabemos, nós da Igreja Evangélica Cristo é Vida, nós já estamos carecas de saber que a salvação é eterna. Salvo uma vez, salvo para sempre. Então não está se tratando de salvação. Este julgamento aqui, ele tem um objetivo, ele visa, meus irmãos, a distribuição do galardão, que é este galardão que o Senhor Jesus vai distribuir a cada um, que vai determinar a posição que cada um de nós vai ocupar na vida eterna com Deus. Você está compreendendo? É o galardão que vai determinar qual é a tua posição na vida eterna perante Deus. E por isso é importante que você nesta hora medite. Olha, meu irmão, como é que você tem gasto a tua vida neste mundo? Como é que você tem gasto a tua vida? Quais são os motivos, quais são os desejos que têm dominado a tua vida? Você já parou para pensar nisto? Isso é importante. Em favor de que você tem usado as tuas energias? Em favor de que você tem usado o teu tempo? Em favor de que você tem gasto o teu dinheiro? Tudo isso Deus vai levar em conta nesse dia. Só que este julgamento aqui, ele começa levando em conta a maneira como nós cultuamos a Deus. Começa por isto aqui, pela maneira como você, pela maneira como eu cultuo a Deus, cultuamos a Deus. Volte lá, por favor, no Salmo 50. Vamos voltar ao livro de Salmos. Salmo 50, versículo 7. Diz assim: escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Você vê que no versículo 5, ele já havia dito: congregai os meus santos,
Agora o que ele está dizendo aqui? Escuta, povo meu. Escuta, povo meu. Quem é povo dele, diga amém. Então você percebe que esta exortação de Deus aqui não é para todos os seres humanos, não é para todas as pessoas que habitam nesta terra. Esta exortação que Deus está falando através do salmista, ela é feita somente para os seus santos, somente para o seu povo, somente para aqueles que Deus predestinou em amor. Não é para todos. É uma exortação feita para um povo que é chamado o povo de Deus. No versículo 8, ele diz: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. Quer dizer, Deus estava repreendendo o povo, mas não era por falta de culto. Deus estava repreendendo, não era por falta de sacrifício, não era por falta de holocausto, porque isto eles faziam continuamente a Deus. Eles cultuavam a Deus sempre, eles sacrificavam sempre, eles apresentavam o holocausto sempre. Pastor, você diz assim: pastor, quer dizer que é possível, pastor, uma pessoa vir à igreja, uma pessoa cantar, ouvir a palavra de Deus, ela dá dízimos, ela dá as suas ofertas, e ainda assim, ela ser repreendida por Deus não estar satisfeito pela maneira com que aquela pessoa está cultuando a Ele? Exatamente isto, exatamente isto. O que estava errado com esse povo aqui? O problema, meus irmãos, é que eles cultuavam a Deus, eles davam as suas ofertas de sacrifício, eles apresentavam a Deus os seus holocaustos, mas eles faziam tudo isto sem nenhuma espiritualidade. Era uma coisa fria, era uma coisa mecânica, era uma coisa sem fervor, era uma coisa sem emoção, era uma coisa sem paixão pelas coisas de Deus. Então, na realidade, estava faltando amor nas atitudes espirituais dessa gente. Será que não está ocorrendo exatamente a mesma coisa na maioria dos crentes no dia de hoje? Será que não acontece a mesma coisa? Uma grande parte do povo de Deus, quiçá a maioria do povo de Deus, vem à igreja, canta, ora, às vezes até dão dízimo, às vezes até dão as suas ofertas, às vezes conversam sobre assuntos da religião, sobre a Bíblia, mas na verdade são pessoas completamente apáticas, são pessoas completamente acomodadas, são pessoas que fazem tudo isso mecanicamente. Aquela coisa mecânica, aquela coisa que não tem fervor, aquela coisa que não tem devoção, aquela coisa que você não vê a paixão, você não vê o amor. No início da vida espiritual, quando a pessoa entrega a sua vida em favor da causa do Evangelho, sabe, ela se deixa consumir pelo zelo, pela paixão pelas coisas de Deus, ela tem amor pela obra, ela se envolve com a obra de Deus, ela é uma pessoa ativa, ela é uma pessoa cheia de alegria, ela é uma pessoa cheia de motivação, cheia de entusiasmo, ela se envolve com a causa de Cristo. No início da vida espiritual, a pessoa não falta cultos, ela trazia para Deus sempre as melhores ofertas, ela estava preocupada com a igreja, ela tinha preocupação com a casa de Deus, ela diz: ai meu Deus do céu, eu não posso ir ao meu culto, eu não posso me apresentar diante de Deus com as minhas mãos vazias, eu tenho que levar o mantimento da casa do Pai, eu não posso levar qualquer oferta, eu tenho que levar para Deus o melhor. Você lembra como é que foi que Abel fez? Abel pegou as primícias do seu rebanho e a gordura deste. Ele não pegou qualquer animal, ele não pegou qualquer ovelha, ele teve o cuidado de pegar as primícias, de pegar a melhor ovelha, de pegar o melhor que ele tinha no rebanho para ofertar a Deus. Então, na vida espiritual, há muitas pessoas que quando iniciam a vida espiritual, elas têm todo esse zelo, todo esse cuidado. Pessoas que suportam, qualquer sofrimento por causa da sua fé, por causa das suas convicções, ela suporta qualquer perseguição por causa do amor que ela detém a Jesus e a palavra da verdade. Então, na verdade, no início a pessoa honrava a Deus, honrava a sua chamada, honrava a vocação que ela recebeu de Deus, mas com o passar do tempo, na vida de muitas pessoas isso aqui vai mudando. A pessoa continua crendo como creu no início, ela continua crendo da mesma forma, só que ela não se entrega mais como ela se entregava antes. Não é mais uma pessoa ativa, ela não tem mais aquele entusiasmo,
ela não tem mais aquela alegria, ela não tem mais aquela vibração, ela já não se envolve mais com a obra de Deus, ela já não traz mais a melhor oferta para Deus, ela já não suporta perseguições, sofrimentos por causa da palavra. Ela vai arrefecendo, continua tendo as mesmas convicções do início da sua caminhada espiritual, ela ouve a mesma palavra, ela canta os mesmos hinos, ela mantém a mesma confissão, ela frequenta a mesma igreja, ela lê a mesma Bíblia, só que o efeito agora é totalmente diferente do início. O efeito já não é mais o mesmo. A pessoa fica cada dia mais fria, cada dia mais distante, cada dia mais indiferente. Irmãos, Deus não aceita isto. Você lembra da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse? Quando Deus reclama da igreja: abandonaste o primeiro amor. Deus, vocês abandonaram o primeiro amor. Você sabe o que restou da igreja de Éfeso hoje? Onde outrora era a igreja de Éfeso, hoje é apenas um charco de lama, onde só existe mosquito. Acabou a igreja. Sumiu a igreja de Éfeso, porque eles abandonaram o primeiro amor. Deus não aceita. Se você cultua Deus de uma forma fria, de uma forma diferente, se você vem à igreja apenas por vir, não, tem que ir mesmo, né? Minha obrigação, meu dever, né? O que é que eu posso fazer, né? Deixa eu ir lá bater o ponto, igual funcionário público, né? Eu tenho que ir mesmo, tem que ir lá bater o ponto, fazer o quê, né? Mas trata todo mundo mal, não se empenha no trabalho, por isso que é uma esculhambação no funcionalismo público. Há muitos crentes, meus irmãos, que têm espírito de funcionário público relaxado. Essa que é a verdade. Deus está repreendendo isto. Versículo 9. Deus diz assim: de tua casa não aceitarei novilhos, nem bode dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Olha, meus irmãos, se as tuas ofertas não forem dadas a Deus com amor, Deus não aceita. Você dá, o pastor recebe, porque o pastor não é Deus, o pastor não conhece a motivação do coração de ninguém. Eu não sei o que está se passando dentro de você, o que está se passando na tua mente, no teu espírito, no teu coração, mas Deus sabe. Tudo que você fizer para Deus tem que ser por amor. Tem gente que oferta a Deus movido por interesse, não movido por amor. O que motiva a pessoa a ofertar são interesses. Por isso que você vê nessas seitas, como é que eles são ricos, como é que eles são poderosos, como é que as pessoas dão tanto dinheiro, né? Você vê, quem vai ajudar com 100 reais, todo mundo se levanta, todo mundo dá 100 reais. O que motiva aquelas pessoas? Não é o amor a Deus, é o interesse. Tem gente que está dando ali 100, 200, 300, 500, não por amor à obra, está dando, sabe? Porque quer ser curado de um câncer, porque quer resolver um problema grave de família. Outros estão dando porque tem uma empresa, a empresa está numa situação difícil, e ele está sendo induzido a crer que se ele der daquela forma, Deus vai multiplicar a sua renda, Deus vai tirar daquela situação difícil e vai colocar a pessoa numa condição privilegiada. Então dão movidos por interesse, não por amor. Por isso que eu disse aqui para você: olha, meu irmão, Deus não aceita nada que eu ofereça para Ele se não for por amor. Tem que ser por amor. Você vê quantas pessoas que procuram servir a Deus, às vezes apenas para satisfazer o seu ego, às vezes apenas para aparecer para outras pessoas. Eu quero servir a Deus, eu quero ser um diácono. Qual é a motivação que você tem para ser um diácono? É para servir a Deus? É por amor? É por amor à obra? É por amor às ovelhas? Ou apenas para satisfazer o teu ego? Você acha bonito, você acha charmoso. Enquanto a turma está lá sentada, eu boto um palitozinho, eu boto uma roupa de diaconisa bonita, e eu fico em pé, eu tenho autoridade, eu ando para lá, eu ando para cá. Você sabe que tem gente que quer se envolver com a obra apenas por esses motivos, apenas para aparecer, para satisfazer um ego.
Quantas são as pessoas que ofertam a Deus, irmãos? Às vezes, apenas só para impressionar os outros. Elas ofertam para impressionar, elas querem aparecer, elas querem, sabe, se mostrar superiores às outras pessoas, ou então movido por interesse. Elas querem receber de Deus alguma coisa em troca. Olha, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que às vezes quer ser um pastor, não motivado pelo amor a Deus, não motivado pelo amor às ovelhas, não motivado pela... Ele quer ser um pastor, porque ele acha que ser um pastor é ter poder, é ter prestígio, sabe? Então a pessoa quer ter poder, ela quer ter prestígio, ela quer aparecer. Ela não quer ser um pastor visando o bem da igreja, visando o amor ao próximo. Quantos pastores existem aí pelo Brasil, pelo mundo, meus irmãos, que às vezes escrevem livros apenas para impressionar os outros. Escrevem muitas coisas, mas eles escrevem apenas para se mostrar importantes. Eles não escrevem livros para proclamar a verdade de Deus. O pastor Caio Fábio foi visitado por um pastor, por um pregador da graça de Deus. E o pastor ficou lá 4 horas pregando para ele, mostrando. Ele disse, realmente, eu já conhecia uma parte disso aí, agora estou conhecendo a outra parte, mas eu não posso pregar isso aí. Por que você não pode? Não, eu não posso pelo seguinte, olha, eu tenho muitos livros escritos, sabe? E para eu pregar isso aí, eu vou ter que mudar tudo, eu vou passar a escrever só essa verdade, vai contrariar muita coisa que eu escrevi antes. Eu hoje sou um homem que tem o trânsito em todas as denominações, em todas as igrejas, e eu não quero perder esse trânsito. Quer dizer que a motivação para ele escrever livros não é de proclamar a verdade de Deus. A motivação ou é para ganhar dinheiro ou para se mostrar um homem importante. É diferente, né? Você escrever para proclamar a verdade que liberta. Tem pessoas, meus irmãos, que imaginam que o simples fato dela dar uma oferta a Deus, ou dela trazer um dízimo, ou dela participar de um culto a Deus, ainda que seja de uma maneira fria, apática, ainda que seja de uma maneira mecânica, que ela está agradando a Deus com aquilo. Não, já dei meu dízimo, já dei minha oferta. Não, eu já fui lá, já fiz a minha obrigação, já assisti o culto. Estou agradando a Deus. Sabe, é como se Deus necessitasse do nosso dinheiro, como se Deus necessitasse do nosso trabalho. Às vezes a sensação que dá, olha, eu digo isso com sinceridade, é que o relacionamento de algumas pessoas com Deus, sabe, que nesse relacionamento dela com Deus, o grande carente é Deus, não é ela. Quando o grande carente somos nós. Nós é que temos carência de Deus, nós é que necessitamos de Deus, não é Deus que necessita da gente, meus irmãos. Amém? Olha, era exatamente assim, meus irmãos, que os filhos de Israel estavam vendo Deus naquele momento. Eles tentavam impressionar Deus com os seus sacrifícios, com os seus holocaustos, e eles achavam que dando sacrifício, dando holocausto, fazendo cultos a Deus, eles estavam agradando a Deus, estavam impressionando a Deus, e eles estavam redondamente enganados. Quantas vezes você ouve dentro de um culto, dentro de uma igreja, a pessoa dá um amém bem escandaloso, bem alto, cobre a voz de todo mundo, amém, glória. E às vezes aquele amém, aquele glória estridente, né? É somente para impressionar as outras pessoas. Às vezes é tentando demonstrar uma falsa espiritualidade. Ela não está dando aquele amém do fundo da alma, do fundo do coração. Aquilo ali não está sendo como um agradecimento sincero a Deus. Às vezes é para aparecer. Às vezes é para demonstrar uma espiritualidade que na verdade a pessoa não possui, na verdade ela não tem. Deus não aceita isso. No versículo 10 e 11, o Senhor diz assim: pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Você pensa que Deus precisa dos teus dízimos? Você pensa que Deus precisa das nossas ofertas? Não. Deus está dizendo aqui, olha, tudo é meu. Tudo é meu, tudo é meu.
Quando Deus estabeleceu dízimos e oferta, meus irmãos, Deus o fez para que através da obediência ao seu mandamento, ao seu decreto, à sua ordem, nós possamos provar a Ele o nosso amor, para que nós possamos provar para com Deus, através da fidelidade nos dízimos, da fidelidade nas ofertas, a nossa gratidão, a minha fidelidade, o meu reconhecimento de que tudo que chega às minhas mãos não é meu, é dele. Diga graças a Deus. Às vezes a pessoa diz assim: ah, pastor, esta semana eu não posso dar oferta. Como que não pode? Por que não pode? Oh, se Deus te deu, como é que você não pode devolver para Deus aquilo que é dele? Como é que você não pode devolver para ele? Se Deus te deu, como é que você não pode dar oferta? Se tudo é dele. Você quer ver uma coisa? Vamos supor, se você estivesse numa terra distante, num outro país, e você deixou aqui a tua família, a tua casa no Brasil, e você mandasse para uma pessoa que você ama, que você confia, e você mandasse toda semana para ela R$1.000, e você mandasse uma cartinha e dissesse: olha, desses R$1.000 eu estou te dando, né? Eu estou aqui numa situação privilegiada, eu estou mandando para você R$1.000, mas eu peço que você separe R$100, entregue aí na minha casa, para que a minha casa seja mantida, para a necessidade da minha casa, e para pagar as minhas dívidas. Olha, isso seria o quê? O dízimo. Mas se você dissesse para aquela mesma pessoa, chegasse numa quarta-feira, você dissesse: olha, o negócio é o seguinte, você já entregou os 100 já, eu queria que você, por favor, entregue mais 50 hoje, daqueles 1.000 que eu dei para você. Há uma necessidade lá na minha casa, por favor, entrega lá. Eu te mandei 1.000, né? Manda mais 50 lá. Chegasse no domingo, olha, manda mais 50. E se esta pessoa que recebeu os 1.000, desse os 100, na quarta-feira os 50, no domingo os 50, ela não estaria fazendo nada mais do que devolver um pouco daquilo que era teu. Nada mais do que isso. Isso são o quê? As ofertas. Agora, como é que você se sentiria se esta pessoa que você mandou R$1.000 para ela, você deu para ela, por amor, e você dissesse: entrega aí 100, eu tenho uma casa aí no Brasil, tem alguém que cuida dela, precisa ter alguma para não deixar a casa se acabar, para cuidar. Você entregou os 100? Não. Poxa, você não entregou os 100 que eu te pedi, eu te mandei 1.000, te dei R$1.000, rapaz. Olha, vem cá, você quarta-feira deu os 50 que eu te pedi, domingo, não. Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria com esta pessoa? Você ia ficar profundamente decepcionado. E eu não ia. E provavelmente você ia tomar uma atitude. Você ia dizer: não vou dar mais R$1.000 nenhum para essa pessoa. Isso é um ingrato. Não vou dar mais, não mando, vou arranjar outro. Olha, irmãos, é desta maneira que Deus procede conosco. Se nós não formos fiéis, absolutamente fiéis, Deus fecha a torneirinha. Aquilo que era para dar para aquela irmã, dá para aquela outra. Oh, mas aquela outra já tem. Pois é. Ao que tem, ainda se lhe acrescentará mais e mais. Ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tomado. Por causa da infidelidade a Deus. Versículo 12. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Versículo 13. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo: olha, o negócio é o seguinte, rapaz, se eu precisasse de alguma coisa, eu não diria para você, eu não ia pedir para você, pois o mundo é meu, tudo que contém neste mundo é meu, pertence a mim. Eu não precisaria pedir a nenhum de vocês, porque tudo é meu. Então Deus estava dizendo aos israelitas naquela época, e está dizendo ao Israel espiritual hoje: olha, vocês pensam que eu estou com fome? Vocês pensam que a carne de touro e o sangue de cabritos é para matar minha fome? Vocês estão pensando que eu preciso desses animais que vocês sacrificam para mim? Vocês estão pensando que eu sou um Deus faminto? Que eu estou aqui mendigando? Que eu estou aqui passando fome? E que vocês precisam alimentar-me? O que Deus diz à igreja hoje? Oh, vocês pensam que eu estou passando necessidades? Vocês pensam que os dízimos, que as ofertas que vocês trazem, são como se fossem esmolas para mim? Como se eu estivesse carente do vosso dinheiro? É isso que Deus está dizendo aqui, meu irmão.
Eu estou dizendo, não, eu não me alimento disto. Eu não preciso disto, porque tudo é meu. Tudo é meu. Amém? Versículo 14. Agora ele diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, o que Deus quer? Deus quer gratidão. Deus quer amor. Deus quer compromisso, meus irmãos. Deus quer da nossa parte uma fidelidade. Então você tem que começar a demonstrar essas coisas aqui para Deus. Olha, isso aqui começa pela tua frequência à igreja. Uma pessoa que tem compromisso com Deus, uma pessoa que tem fidelidade com Deus, uma pessoa que é grata a Deus, uma pessoa que tem amor para com Deus. Olha, você já vê isto pela frequência dela aos cultos da igreja. Ela não falta cultos. Ela não faz da igreja um clube de lazer, como muitos fazem, né? Vem no dia que quer, na hora que quer, no dia que não quer não aparece, some, desaparece, um mês fora, 12 meses depois vem. Eu estava conversando agora com a diaconisa. Dona Terezinha, cadê ela? Posso fazer aquele comentáriozinho? Ou não? Não? Então não vou fazer. Por isso que eu consultei ela. Entendeu? Porque é uma coisa pessoal, né? Mas eu vou dar outro exemplo. Muito parecido. Muito parecido. Que o irmão de uma igreja lá em Salvador, na igreja do pastor Wilson. E esse irmão sofreu um acidente de automóvel. Sofreu um acidente de automóvel, foi para o hospital, ficou muito grave, sabe? Uma situação difícil, né? Passou meses e meses na cama de um hospital. E as pessoas diziam, poxa, mas como é que pode, irmão, né, da igreja, da graça de Deus, cadê os anjos acampados? Por que Deus não guardou? Por que Deus não protegeu? Tarará. Mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes Deus, pelo amor que Ele sente para conosco, Ele nos disciplina. E aí, uma parente desse rapaz lá falou com o pastor Wilson, olha, o que aconteceu com ele foi uma disciplina de Deus. Disse, por que foi disciplina de Deus? Ele sabe por quê, pastor? Olha, várias vezes, não foi uma só. Eu trabalhava junto com ele, e a gente saía do trabalho junto, e eu ia para a igreja, eu dizia, vamos para a igreja, né? Estava no meu carro. E ele dizia, não, eu vou para casa. Mas rapaz, vamos para a igreja, nós vamos junto, nós moramos perto do outro. Depois, não, hoje eu não estou afim de ir para a igreja, não. Não estou afim de ir para a igreja, não. Não, hoje eu não vou, hoje eu não estou afim, de ir para a igreja, não estou com vontade de ir lá no esporte hoje não, outro dia que eu tiver com vontade eu vou lá, fico na piscina, curto a vida, mas hoje não estou afim de ir para a igreja não, como se a igreja fosse um clube. Mas pastor, isso várias vezes aconteceu. Você vê como Deus sempre manda uma resposta, Deus sempre usa alguém para mostrar o porquê daquilo que está acontecendo. Porque as pessoas brincam com Deus, as pessoas não levam Deus a sério, as pessoas vão brincando com a sua vida espiritual, e lá para as tantas, vem a disciplina de Deus, e olha, ai meu Deus, por que isto aconteceu? Olha, isto é mais grave do que você cometer um pecado grotesco, viu? É muito mais grave do que um pecado grotesco. Não vou à igreja hoje, eu não estou afim de ir à igreja hoje. Como é que Deus se sente com isto? Como é que Deus se sente com uma atitude desta? É para a gente pensar. Se você é um ministro, se você é um diácono, se você é um músico, se você canta, se você é um professor da escolinha, olha meu irmão, seja qual for a tua atividade na obra de Deus, faça tudo isto para Deus por amor. Faça por gratidão, meu irmão. Sim, por gratidão a tudo aquilo que Deus fez em favor da tua vida. Você tem que ter compromisso. Servir a Deus, meus irmãos,
em qualquer uma dessas áreas que eu acabei de citar aqui, não é uma coisa que você faz no dia que tem vontade. Não, eu sou um diácono, preciso de você amanhã na igreja. Não, pastor, amanhã não dá, amanhã não tenho condições, sabe, amanhã segunda-feira é um dia meio estranho, sabe, mas você não trabalha, não tem um dia livre, pastor, mas segunda-feira eu não gosto de sair de casa. Você está pensando que é assim? Não, tem que ser no dia, meus irmãos, que Deus requer de você. Não é para servir a Deus quando nós queremos, no dia que nós queremos, na hora que nós queremos. É na hora que Deus requer que nós sirvamos a Ele. Amém? Olha, você trabalha no mundo secular, você tem compromisso com o teu patrão, com a tua empresa, né? Você tem o compromisso de trabalhar de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. Você tem o compromisso de chegar na tua empresa, às vezes 7 horas da manhã, 7:30 da manhã. E você cumpre isso religiosamente, ou não cumpre? Quem é aqui que trabalha? Ou empresa, ou tem negócio? Levante a mão. Você tem hora para chegar no teu trabalho, não tem? Que hora tu pega no teu trabalho? Hã? De 7 da manhã a 7 da noite? Poxa, 12 horas de trabalho, poxa. Tu chega que hora no teu trabalho? Hã? 6h40? É mesmo, é? Chega 20 minutos antes de começar. Trabalha de segunda a segunda? De segunda a segunda? Segunda a sábado? Falta quantos dias por semana ao trabalho? Hã? Nem um dia? Não acredito. Todo dia tu chega lá às 6h40. É mesmo, rapaz. Como é que você consegue isso? Acorda cedo, é? E trabalha de 7 da manhã às 7 da noite. 12 horas consecutivas de trabalho. Olha só, olha o compromisso, né? Compromisso com horário, compromisso, não falta trabalho. Isso acontece com todo mundo que trabalha. Se a empresa requer hora extra, faz hora extra. Olha, você trabalhou até 7 da noite, mas hoje nós precisamos que você fique aqui até meia-noite, tá legal? Viu? Precisamos que você faça um esforço em favor da empresa, nós precisamos do teu trabalho. Hoje está tendo uma necessidade de a gente esticar o trabalho até meia-noite. Você fica. Todo funcionário fica. Agora eu pergunto para você, meus irmãos, se nós procedemos assim, no que diz respeito às coisas deste mundo, no que diz respeito aos homens, no que diz respeito a uma empresa, como é que tem que ser então o meu comportamento, o meu compromisso com o Deus Todo-Poderoso? Por que você não falta um dia de trabalho e você falta o culto da igreja? Por que você cumpre o horário de trabalho e chega atrasado no culto? Ai, pastor, a carapuça já está caindo na minha cabeça, pastor. Ah, está caindo na tua cabeça, então porque você está errado. Isso não é interessante? Você pensa que Deus não leva em conta essas coisas? É por isso que você vê um montão de gente aí com problemas, doenças, crises, sabe? A vida sempre virada por causa disso aqui, meu irmão. Deus está vendo, Ele diz o quê? Aqueles que me honram, eu harei. Aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Só para ilustrar, tá certo? Mas ele diz também aqui: cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Eu poderia resumir isso aqui na seguinte expressão: o que significa, pastor, cumpre os teus votos para com o Altíssimo? Significa você dizer tudo que o Senhor falou, faremos. Quando eu faço tudo que Deus manda, eu estou cumprindo os meus votos para com o Altíssimo. Amém? Versículo 16. Você vê, né? O exemplo desse irmão abençoado. Acorda. Tu moras aonde? Campo Grande, trabalha onde? É relativamente perto, né? Tu acorda que horas para chegar lá às 6h40? É? Você vê. Tem que acordar cedo, senão não chega na hora, né?
Quando se trata do culto a Deus, a pessoa a semana inteira acordou cedinho, botou o relógio para despertar, pulou da cama, toma um banho rápido no banheiro, né? Bota a roupa, lá vou eu pro trabalho, cheguei na hora exata. Quando chega no dia da igreja, meu irmão, domingo, hein? Culto é 8, né? Eu vou dormir até 10, o culto é 9, vou dormir até 10 para as 9. Mas 10 para as 9 não dá, eu chego lá às 9h40, é a hora que o pastor começa a pregar, tá tudo bem. E Deus está dizendo, tá tudo bem. Tudo maravilhosamente bem. Na hora que você necessitar, eu não vou ser favorável a você. Na hora que você clamar, as tuas orações não serão ouvidas. Olha o que ele disse no versículo 15, depois que ele deu todas as ordens, quando ele mandou oferecer a Deus sacrifício de ações de graça, cumpriu os votos, ele disse, agora, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas se eu não cumpro os meus votos, se eu não ofereço a Deus sacrifício de ações de graças, se eu invocar a Deus no dia da angústia, Deus vai me livrar? Não, absolutamente não. Eu não perco salvação, porque salvação é eterna, mas no dia da angústia, olhe quantos dias de angústia, meus irmãos, nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Quantos dias de angústia que nós precisamos desesperadamente do livramento de Deus. E na hora que nós invocarmos a Deus, Deus vai dizer, não. Aos que me desprezam, serão desmerecidos. Você vai continuar na angústia. Eu não vou te livrar dessa angústia. Viu? Versículo 16, né? Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e ao adúltero te associas, soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Olha quantas coisas diabólicas o ímpio pratica. Às vezes o ímpio entra na igreja, ele ouve a palavra, ele aprende a palavra, ele fala da palavra, mas as suas atitudes continuam de ímpio. A fantasia é de ovelha, mas as atitudes são de lobo. Você vê aqui, olha, detesto a disciplina, rejeito a palavra. Detesto a disciplina. Esse pastor é muito chato aí. Não. Nós já tivemos irmãos aqui na igreja que saíram da igreja. Não sei nem se eram irmãos, né? Não, pastor Carlos é muito rígido. Ele gosta tudo com muita disciplina. Ele não deixa a gente fazer uma bagunça na igreja, sabe? Ele fica falando dessa coisa de horário. Ele reclama. Eu me sinto mal, pastor. Eu me sinto mal quando eu chego na igreja atrasado e o senhor prega essa... Mas, paciência, tu se sente mal. Tu ficas mal, tu se sente ofendido com isso? Quer dizer que você está rejeitando a disciplina. Detesta a disciplina, rejeita a palavra. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Lá vem o pastor com essa história. Nós tínhamos um irmão aqui que frequentava a igreja, e quando eu falava dessas coisas, aí ele comentava lá onde ele trabalhava, que outros irmãos que trabalhavam me contavam, diziam, pastor Carlos veio falar que eu estou errado, porque eu estou fazendo sociedade aí com um político, eu estou trabalhando para ele nas eleições, às vezes falta o culto para ir trabalhar, eu tenho que ver o meu lado, tenho que ver a minha vida. É? Não é o pastor Carlos que está falando, é Deus que está falando. E esta pessoa, toda vez que ela vinha trazer a oferta aqui, ela me cumprimentava. Por isso que eu não gosto de pessoa que me cumprimenta assim. Vem cá, abençoado. Toda vez, eu conheço os falsos, os hipócritas pelo olhar. Assim, faz de conta que você é eu. Eu sou o sujeito. Aí ele vinha com a oferta dele no envelopinho assim. Mas é verdade, não consegue olhar nos olhos. Quando aperta a mão é aquela mão de lesma, sabe? Aperta como homem, rapaz. Olha nos olhos, meu irmão. E um dos donos da empresa que ele trabalhava, que é daqui da igreja, começou a ter um probleminha com ele. Eu digo, olha, vem me consultar. Eu digo, abre o olho.
esse sujeito vai te passar a perna. Cansei de alertar. Digo, abre o olho com teu sócio. Teu sócio ouve a verdade de Deus pelo rádio e diz que não aceita esta graça, vive envolvido com seita, vai te passar a perna. Está quase perdendo a empresa. Quase perdendo. E tem gente aqui que trabalha lá. Pode dizer lá que eu falei isso aqui na igreja. Não tenho medo nem papa na língua, viu? Pode dizer que pastor Carlos falou no altar da igreja. É o Reginaldo lá, estão roubando o Reginaldo, tomando a empresa dele. E eu estou acompanhando tudo. O rapaz está há não sei quantos meses sem receber um centavo. Quem está dando comida para os filhos dele é a igreja. E eu vou testemunhar esse juízo, viu? Eu vou ser testemunha disso. Que eu detesto covardia e detesto gente safada. Agora pode dizer para eles lá, viu? Se alguém quiser dizer, né? Viu? Tá indo lá atrás, tá chorando. Passando fome com os filhos. Viu? Passando fome com os filhos. Gente que esteve aqui dentro, roubando a empresa dele, passando ele para trás. Querendo tomar conta, porque o rapaz não tem estudo. Armaram uma arapuca, estão quase... Mas Deus é bom, meu irmão. Deus não desampara o justo. Deus colocou um juiz na vida dele. Viu? Um juiz lhe disse, eu vou comprar a tua briga. Eu vou defender a tua causa. E está defendendo. Viu? Olha o que é que o ímpio faz. Se comprais no ladrão. Quem é esse ladrão aqui? É o falso profeta. É o homem da iniquidade. É o filho da perdição. Se compraz com o ladrão. Se associa com os adúlteros. Quem são os adúlteros? Os que adulteram a palavra. Solta a boca para o mal. A língua trama enganos. Sentam para falar mal do próximo. Você vê? Versículo 21. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Então, qual era o problema aqui? O problema, meus irmãos, era que o povo de Israel vinha procedendo da mesma maneira que os ímpios procediam. Não pode, meu irmão. Uma pessoa de Deus não pode ter as mesmas atitudes dos ímpios lá fora. Se você é de Deus, as tuas atitudes têm que ser diferentes. Você vê, para eu falar o que eu falei aqui agora, tem que ser de Deus. Quem vai comprar a briga dos outros? Quem que vai assumir? Não, mas é a minha, eu sou de Deus, eu tenho que falar isto. Eu não posso me omitir. Viu? Então essa é a postura da pessoa que é de Deus. Então eles estavam agindo como os ímpios agiam. E como a disciplina de Deus não foi de imediata, e é sempre assim, né? O sujeito faz hoje, faz amanhã, faz depois da manhã. Como a disciplina de Deus não é na hora, não é no mesmo dia. Ah, não, Deus não está se preocupando com isso, Deus não está levando em conta. Não, Deus não está achando errado a minha conduta. Era assim que eles estavam procedendo. Será que não é este o mesmo pensamento que muitos cristãos têm tido nos dias de hoje? Erra hoje, erra amanhã, procede errado hoje, procede errado amanhã, né? E passa um mês, e passa 6, e passa um ano, porque a disciplina de Deus não vem na hora, não. A disciplina de Deus, meus irmãos, às vezes dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ela vem. E aí que muitos se enganam e muitos caem do cavalo. Vai fazendo, não está vendo, cadê a disciplina? Não, Deus não está se preocupando, Deus não está achando errado, Deus está aprovando, acha até que Deus está aprovando a conduta dele. Deus, vocês estão pensando que eu sou igual a vocês? Aí chega um dia que a casa cai. Chega um dia que a casa cai, como os bandidos, né? Faz, acha que nunca vai ser pego pela polícia. Você vê nas televisões, fala com esse programa policial, a casa caiu, né, meu irmão? Agora a casa caiu, né? Agora você vai pagar 40 anos na penitenciária.
Então, olho vivo, olho aberto, viu, meus irmãos? Olho vivo. Versículo 22 e 23. Considerais, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Olha só, meu irmão. Vós, considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus. Deus está dizendo, considere as tuas atitudes. Considere a maneira que você está vivendo. Considere a maneira que você está se comportando. Considere, conserta a tua vida. Se arrepende, rapaz. Senão, eu vou te despedaçar sem haver quem te livre. É o açoite de Deus, é a morte prematura. Deus dizendo, conserta a tua vida, senão eu vou tirar a tua vida. É isso que Deus está dizendo aqui. Eu vou tirar a tua paz. Eu vou permitir que tu perca a tua saúde. Eu vou permitir que tu fiques numa vida miserável, que tu perca tudo que tu tens hoje. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende. Deus ainda dá um alerta, né? Ainda manda se arrepender antes de fazer. Antes que eu vos despedace. Olha, é Deus que diz. Antes que eu vos despedace, sem que haver quem vos livre. Você lembra o que Paulo falou aos Hebreus? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa. Horrível coisa é cair na disciplina de Deus. Viu? Meus filhos sabem o quanto eu amo ele, quanto eu tenho zelo, carinho, amor. Mas eles sabem, a horrível coisa é quando eles caem na minha mão irado. Eles sabem. Eles sabem que a coisa fica preta, a giripoca pia. A cobra fuma. É verdade. Então tem que fazer tudo para não cair. Né? Então, Deus está alertando aqui. Versículo 23, né? O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Não é salvação para a vida eterna, é salvação dos problemas da vida. É a salvação do dia da angústia, é a salvação das doenças, é a salvação das crises, é a salvação quando se levantam falsos amigos, falsos irmãos. Olha, se eu não preparar o meu caminho, meu irmão, se você não preparar o teu caminho, pastor, o que é essa coisa de preparar o caminho? Olha, você está preparando o teu caminho quando você mantém acesa aquela chama do primeiro amor, aquela alegria que você tinha no início, o entusiasmo, a dedicação, a fidelidade, o zelo pelas coisas sagradas, o zelo pela palavra, o zelo pela igreja, o zelo pelo pastor. O que prepara o seu caminho é aquela pessoa que submete a palavra por inteiro. É aquela pessoa que faz a vontade de Deus sem se preocupar com as consequências. Ele não quer saber de consequência. Ele não quer saber do que vai vir por trás. Olha, ele diz, não, a minha vida está nas mãos de Deus. São esses que veem a salvação de Deus. Amém? Você sabe o que é que o Espírito Santo está falando para muita gente esta manhã? Deus está dizendo, olha, muda a tua maneira de me cultuar. Deus está dizendo, volta ao primeiro amor. Cadê o teu entusiasmo? Cadê a tua dedicação? Cadê a tua devoção? Cadê o teu envolvimento com a minha obra, com a minha igreja? Deus está dizendo, prepara o teu caminho. Cumpra a minha palavra por inteiro. Se submeta à minha vontade. Participa do meu culto, da minha obra, com alegria, com fervor, com paixão. Olha, meus irmãos, vou dizer uma coisa para você. Eu não subo aqui neste altar sem ser com fervor e paixão. Não subo, não tem jeito. Não há um dia que eu tenha subido aqui e diga, olha, hoje eu fiz um culto muito frio, eu não estava. Não. Pode ter o problema que tiver, meu irmão. Mas eu tenho uma paixão pelas coisas de Deus. Nenhum problema nesta vida tira essa paixão de mim.
O mesmo entusiasmo que eu senti há 5 anos e meio atrás, já vamos fazer quase 6 anos, é o mesmo entusiasmo que eu sinto hoje. A minha dedicação é a mesma, eu continuo acordando de manhã cedo, continuo pegando meus livros, minhas enciclopédias, e eu estudo, eu pesquiso, eu mergulho, uma paixão, um entusiasmo pela palavra que não cessa nunca. E ai de mim, se eu não preparar o meu caminho. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Amém? Quem tem ouvidos de ovelha, né? Não é esses ouvidos aqui de carne, não. Não é esses ouvidos aqui orelhudo, não. Isso aqui todo mundo tem. É ouvido de ovelha. Quem tem ouvido de ovelhas, ouça o que o Espírito disse à igreja nesta manhã. Em nome de Deus.